e dando continuidade à segunda parte do vídeo, mas em todo caso acho que o ponto principal aqui foram as revelações. Esse capítulo só ajudou a evidenciar ainda mais por que o Amado é um dos principais fios condutores que movem a trama desse mangá. Sempre que ele abre a boca traz novas respostas, elementos, mistérios e dúvidas para a história. Você nunca sabe até onde ele está mentindo ou falando a verdade. Apesar de que neste capítulo, além de tudo isso, podemos ver um lado inédito do personagem, que dá ainda mais camadas a ele. Esse trecho do passado dele diria que foi a melhor parte do capítulo. Foi mostrado o lado mais humano do Amado, fugindo um pouco daquela visão de cientista louco, puramente pragmático e lógico que nos foi passada desde a introdução do personagem. Acho que finalmente temos uma noção de qual é a verdadeira natureza dele. Ele não é um vilão com sonhos de grandeza ou um idealista que quer proteger o mundo a todo custo, como muitos, incluindo eu mesmo, acreditavam. Ele é apenas um homem quebrado que não está preocupado com coisas como ética ou orgulho. Um pai que coloca sua filha acima de tudo e todos e está disposto a destruir muitas vidas para realizar o seu sonho de trazê-la de volta. Não é à toa que no capítulo 61 o Amado diz que do ponto de vista dele não há uma linha clara que separa o amor e a loucura. Talvez por isso ele entenda tão bem o Kawaki e até mesmo se compare a ele, porque assim como o amor que o Kawaki sente pelo Naruto, o amor por sua filha beira a loucura. Além disso, esse trecho também abordou alguns temas bem interessantes que normalmente são abordados no transhumanismo, uma filosofia que visa transformar a condição humana com o uso de tecnologias emergentes, algo muito abordado em histórias sci-fi, mesmo que aqui tenha sido abordado de forma bem sutil, não dá para esperar muito de um Battle Shonen afinal. Como a tecnologia versus a espiritualidade, mostrando que talvez algumas coisas podem estar além dos limites da tecnologia, ou que talvez os humanos não deveriam estar entrando nos domínios de Deus, as implicações éticas em volta da clonagem, inclusive mostrando meio que por cima que no universo de Naruto talvez haja leis ou barreiras éticas para se clonar alguém, algo que o Orochimaru aparentemente simplesmente ignora. O que põe a moralidade das 5 grandes vilas, especialmente Konoha, em jogo. Lembrem-se que Orochimaru continua fazendo seus experimentos e Konoha simplesmente faz vista grossa. Inclusive, o santo Naruto sabe deles muito bem. E questões sobre o que exatamente te torna um humano? O que é a consciência humana? Suas memórias ou algo mais? Questões bem profundas, mas que não vale a pena se aprofundar aqui. E como eu disse no resumo, foi um trecho que trouxe várias respostas para alguns questionamentos feitos em capítulos passados, confirmando a teoria que praticamente todo mundo no fandom já cogitava há anos sobre a relação entre Amado e Delta. De fato, a Delta é a tal filha do Amado, criada como uma tentativa do Amado de recriar a sua filha morta, mas que não deu certo. E o desejo que o Jigen ofereceu ao Amado seria ressuscitá-la. Chega a ser até engraçado o nível de exatidão com o que todo mundo já acreditava. Parece até que o Kishimoto viu as teorias online e transcreveu para o mangá, o que não é necessariamente algo ruim, pois significa que houve uma construção adequada para esses acontecimentos. Se os fãs conseguiam prever isso há um certo tempo, não foram teorias às cegas. Além disso, mesmo que não tenha sido dito nada diretamente, já começou a dar indícios de como o Amado conseguiu o DNA do Jiraiya para criar o Kashinkode e como o Kashinkode é capaz de usar os ninjutsus do Jiraiya. Diferente do que eu acreditava no passado, não deve ter a ver com memórias genéticas. Se o mesmo processo descrito para criar o clone da Akebi foi usado para criar o Kashinkode, significa que o Amado teve acesso ao cérebro do Jiraiya, ou pelo menos ao que restou dele, e as datas são condizentes. Se ele entrou na cara há 12 anos atrás e o Kashinkode foi criado um pouco depois disso, fazia pouco menos de 5 anos desde que o Jiraiya morreu. Talvez o cérebro dele ainda estivesse em bom estado, pelo menos o suficiente para se extrair algumas memórias de habilidades em combate ou quem sabe até mais. E a cara teria a tecnologia para chegar ao corpo dele mesmo que em profundezas abissais. E com relação à sinceridade do Amado e seu plano em volta do Kawaki, acho que tá na cara que o Amado tá misturando verdades com mentiras nessa história, ou no mínimo omitindo certos detalhes. E não é só sobre a origem do fascínio, porque não vamos nos esquecer que anteriormente a Ida já havia dado a entender em um diálogo com o Kodo que ela e o Daemon escondiam mais habilidades que eles não queriam revelar. E o Amado tá falando das conhecidas que o Shikamaru viu, o que corrobora com a noção de que eles estão trabalhando juntos. O Amado não revela habilidades ou fraquezas que podem comprometer a Eida, e a Eida confirma qualquer mentira que o Amado conte sobre o seu passado como verdade. Pois quem garante que a Akebi não morreu por conta de alguma cagada que o Amado fez?
E como eu comentei no resumo, dá pra ver que esse plano dele tem algo que não bate muito bem. Primeiramente, uma coisa que deve ser deixada bem clara aqui é que na história dele fica subentendido que ele não quer ir atrás de outros métodos para reviver a sua filha, como o Edo Tensei, para quem talvez esteja se perguntando, porque ele quer a filha dele exatamente como ela era, e não um zumbi que pode ser controlado pelo invocador. O Edo Tensei nem mesmo é uma ressurreição real propriamente dita. Ele quer a sua filha viva, que respira, que envelhece, que pode ter uma vida feliz, se casando, tendo filhos, etc. Pelo menos é o que dá a entender. Beleza, eu entendi toda a lógica do Amado de querer implantar os dados da Akebi através do karma e tal. Mas será que ele não está esquecendo do fator alma? O capítulo meio que também deu a entender nas entrelinhas que a principal razão dos clones terem uma personalidade diferente, apesar de terem as memórias da Akebi, é porque são existências diferentes, pessoas diferentes com suas próprias almas. E a alma da Akebi, em teoria, deve estar no mundo puro, no além, ela não existe no mundo físico. A menos que o Karma tenha a capacidade de invocar a alma da Akebi do mundo puro, já que diferente da alma de um Otsutsuki, a alma humana não desaparece, o Amado acabaria chegando ao mesmo resultado de implantar as memórias da Akebi, só que através de um processo diferente. O que me faz questionar se é isso que ele está realmente tentando fazer. Algo me diz que o que pode acabar saindo daí não seja exatamente a Akebi. Vocês não acham estranho que o Amado tenha tantas informações sobre os Otsutsukis? Ele sabe de tantas coisas e com tanta riqueza de detalhes que é quase como se ele tivesse visto com seus próprios olhos. Tudo bem, podemos assumir que ele sabe de tudo isso através do Ishiki, afinal, ele trabalhou com o DNA do Shibai e é natural que ele fique sabendo quem era o Shibai e, consequentemente, o que os Otsutsuki são. Mas ainda assim, é muito estranho. É apenas um palpite meu, mas a impressão que tudo isso me passa, ainda mais depois que surgiu essa questão sobre a origem do fascínio e por que o Amado estaria escondendo isso, é que ele está trabalhando para outro Otsutsuki. Quem sabe um dos Otsutsukis misteriosos do mural com os símbolos quebrados, seja por vingança, talvez por descobrir que o Ishiki foi o responsável pela doença da sua filha. A conveniência da situação chega a ser até ridícula de tão óbvia. A Akebi pega uma doença incurável, desconhecida, e logo que ela morre o Jigen aparece. Acho que tá na cara que o Jigen estava avisando o Amado e foi o causador disso para obrigá-lo a entrar na cara por vontade própria. Ou por ele ter feito uma proposta mais tentadora, talvez prometendo ressuscitar a sua filha com Rin Tensei, uma ressurreição real que o Amado almeja, e deixar a Terra em paz ou apenas destruí-la parcialmente, em troca de acabar com um concorrente e possível ameaça, o Ishiki, e ressuscitar em um corpo que junta os dados dele e os dados do Ishiki, assim adiantando milhares de anos de evolução. Todo mundo sairia ganhando. E também há uma possibilidade que está sendo muito discutida desde os spoilers, de que o Amado seja o próprio Shibai, que nesse caso teria transcendido, se cansado de sua vida espiritual e divindade depois de um tempo e reencarnado como um humano na Terra, mas ainda mantendo suas memórias. Sendo assim, quando sua filha morreu, ele teria percebido que a única forma de trazê-la de volta à vida seria recuperando seus poderes divinos. Nesse caso, o Amado não teria colocado os dados da Akebi no karma do Kawaki, mas os dados do Shibai, do seu corpo original, permitindo que ele ressuscite como Otsutsuki, mesmo que numa forma incompleta e menos poderosa. E eu vou ser sincero com vocês, por mais que essa possibilidade pareça uma viagem total, ela faz um certo sentido. E seria um plot twist do caralho. Até explicando por que o doujutsu do Kawaki apareceu no olho esquerdo e não no direito. Curiosamente, o mesmo lado onde fica esse doujutsu no Shibai. Porque pela lógica, se ele é o receptáculo do Ishiki e o Ishiki vai ressuscitar através dele, ou pelo menos iria ressuscitar, o olho dele deveria aparecer no mesmo lado que o olho do Ishiki ficava. Mas talvez ainda seja uma possibilidade muito mirabolante. Vamos esperar para ver. E já pegando o gancho, falando do Shibai como eu prometi no resumo, a princípio o que o Amado diz deu a entender que ele é o tal Deus único citado pelo Ishiki no capítulo 55, que transcendeu o reino físico e se tornou algo mais. O objetivo que os Otsutsukis querem alcançar. Até o design dele lembra muito aquela representação do Deus único. Porém, há alguns detalhes com relação ao nome dele que podem ir contra essa noção. Primeiro, pode indicar que talvez ele seja pai ou antepassado dos Otsutsukis atuais que estão em busca de chegar ao mesmo patamar. Momoshiki, Ishiki, o terceiro Otsutsuki líder da dupla do mural dos símbolos quebrados, que eu espero que ainda apareça no futuro. Talvez com cada um representando um aspecto de seu poder, a origem desses Otsutskis.
Da mesma forma que o Kamishibai em apresentar muitos desses personagens folclóricos. Sem falar que além dele ter os mesmos doujutsus, dá pra perceber que o design dele parece uma mistura entre Momoshiki e Ishiki. E também que ele pode estar fingindo ser algo que ele não é. Como o próprio nome literal dele diz, ele pode estar atuando. Ele pode não ter se tornado o Deus único e inigualável. A maneira como o Ishiki falou do Deus faz parecer que ele não existe ou que nunca existiu. O Momoshiki também se chamava de Deus, então ele pode ser apenas outro Otsutsuki que se auto-intitula um Deus. O que dá brecha para a possibilidade dele ter sido assassinado por algum outro Otsutsuki ou entidade que ainda vai aparecer, e não transcendido como se acreditava. Ou extrapolando um pouco as ideias, na realidade ele pode ser o amado, como no cenário que eu acabei de comentar, fingindo ser um humano, ou ele nunca morreu para início de conversa, apenas está fingindo sua morte, o que é bem possível para um ser do calibre dele, está apenas esperando para voltar no momento certo. As possibilidades para esse personagem são infinitas ao meu ver, mas talvez eu esteja viajando demais e ele só tenha realmente abandonado seu corpo e passado para um plano superior de existência. No budismo, o plano material é dito como uma prisão que separa os seres espirituais do plano espiritual e os faz esquecer de sua verdadeira natureza, que por sua vez é a raiz de todo conflito, ansiedade e sofrimento. Talvez para chegar no nível de uma divindade esse seja o último estágio, transcender para outro plano de existência, abandonando o seu corpo e questões mundanas. Inclusive, o Kishimoto usou muitos desses conceitos em Samurai 8, o seu último mangá completamente autoral que infelizmente foi cancelado. Lá havia um personagem chamado Fudomyo, que era considerado um deus que basicamente fez a mesma coisa, transcendeu sua forma física e se tornou um só com a galáxia, existindo e não existindo ao mesmo tempo, sendo praticamente um mero conceito, e a mesma coisa acontece com o protagonista, Hachimaru, no final. Eu não duvido que o Kishimoto tenha trazido muitas ideias que ele teve para Samurai 8 e esteja implementando em Boruto na forma do Shibai e tudo que está relacionado a ele. Será que o Boruto vai acabar transcendendo no final da obra, assim como aconteceu com Hachimaru, se tornando um só com toda a existência, mesmo que temporariamente? Quem garante que o Boruto com o manto de chakra naquela ilustração especial do volume 1, na realidade não seja sua forma transcendida? Seria bem legal. O que me faz pensar que talvez a real evolução que um Otsutsuki precise fazer para alcançar o patamar de divindade não seja uma evolução carnal, mas uma evolução espiritual, assim como a busca pelo caminho da iluminação no budismo. Ter um nível de espiritualidade e compreensão do metafísico que falta aos Otsutsukis, e que o Shibai só teria compreendido depois de muito tempo, e que talvez o Momoshiki possa alcançar ao estar em contato com Boruto, compartilhando seus pensamentos e evoluindo e aprendendo com o próprio Boruto à medida que sua jornada progride. Aliás, indo por essa lógica, talvez o Hagoromo se enquadre como alguém que conseguiu alcançar esse patamar. Bom, mas em todo caso, junto a isso também tivemos aí a introdução do conceito do Shinjutsu e a revelação que as habilidades de Eida e Daemon são essencialmente isso, artes divinas originadas de um deus entre os deuses, confirmando o fato deles terem ligação com os Otsutsukis, mesmo que infelizmente no final das contas não esteja de acordo com nenhuma das possibilidades que eu cogitei na revisão passada, especialmente a que eu achava mais provável, a deles sendo filhos do Jigen Hishiki. No final, aparentemente eles são só humanos modificados com o DNA do Shibai, mas acho que a lógica por trás da criação deles que eu citei na revisão passada ainda é válida. Eida e Daemon podem ter sido tentativas fracassadas de criar um receptáculo que se aproximasse do Shibai, ou então de criar sacrifícios de alta qualidade melhores do que qualquer outro Otsutsuki, já que em teoria o Ishiki não pode usar o corpo do Shibai em si como sacrifício por ele estar morto. Não esqueçam que já foi estabelecido que só um Otsutsuki vivo pode ser usado como sacrifício para o Jubi. O que faria todo sentido, até explicando o motivo deles não terem recebido um comando de desligamento, assim como o Kawaki e aparentemente o Kodo, além de dar um belo peso dramático a eles, já que, provavelmente, eles podem ter passado por uma situação muito parecida com a do Kawaki, se não pior. E eu não sei vocês, mas eu senti que aqui houve uma tentativa de tentar voltar a conceitos que víamos em Naruto, deixando tudo mais pro lado divino e sobrenatural, com a manipulação genética sendo apenas um meio de justificar como os personagens têm determinadas habilidades, deixando tudo mais próximo do que os fãs já estão acostumados e se afastando um pouco mais do conceito de ferramentas ninja científicas, não muito diferente de coisas que víamos com Orochimaru e o implante de Kekkei Genkais.
para a alegria dos fãs mais puristas que não aceitam muito bem esse conceito. Agora, talvez até o fascínio não seja fruto de ferramenta ninja científica. Mas enfim, o que esse capítulo calou boca não é brincadeira, velho. Pra quem reclamou das habilidades de Ada e Daemon quando eles foram introduzidos, agora tudo começa a se encaixar e fazer mais sentido. Tudo é uma questão, meus amigos, de ter paciência. Logo o contexto e as explicações chegam. Aliás, essa informação de que as marcas de garra do Kodo são Shinjutsu me passa muito a impressão de que talvez muitas habilidades que antes considerávamos como sendo originadas de ferramentas ninja científicas, na verdade são originadas de experimentos com o DNA do Shibai. Eu diria que os ciborgues da Kara podem ser divididos em 3 tipos. Os com modificações cibernéticas, mais, entre aspas, robozões por assim dizer, como Ao e Garou, baseados em uma tecnologia arcaica, provavelmente tecnologia humana do mundo ninja. Os com modificações baseadas em nanomáquinas originadas de tecnologia Otsutsuki, pelo menos supostamente, como Delta, Boro e o próprio Kawaki. E os com modificações baseadas na manipulação do DNA do Shibai, que seriam os mais poderosos, como Kodo, Ada e Daemon, mas que foram descartados por serem muito perigosos, com exceção do Kodo por conta de toda a sua lealdade. Porém, acho que no caso do Kodo, ainda é questionável se ele é modificado com o DNA do Shibai ou não. Pode ser que o Karma Branco tenha vindo com um Shinjutsu por algum motivo, até porque se trata de uma falha, de um Karma corrompido e tal, os efeitos nele podem ser completamente adversos, ou até pode ser algo dele mesmo se algumas Kekkei Genkais também se enquadrarem em Shinjutsu. Talvez o Karma só tenha despertado seu potencial latente, reforçando aquela velha teoria de que ele pode ser um Uzumaki. Inclusive, se a gente for parar para pensar, as correntes dos Uzumakis também parecem se encaixar na descrição de Shinjutsu, uma habilidade que a Karin simplesmente despertou e já saiu usando, sem a necessidade de qualquer selo. Bom, de qualquer forma, isso explica por que o Amado conseguiu criar ciborgues tão poderosos e com habilidades tão quebradas para início de conversa, mas ao mesmo tempo pode ser um problema narrativamente falando. Confesso que eu não sou muito fã da ideia dessas habilidades sendo originadas do DNA de um Otsutsuki. Um dos meus maiores receios era que os poderes mais absurdos de Ada e Daemon, o Seiringan e a Reflexão, fossem originados de experimentos ou ferramentas ninja científicas. Tanto que eu nem cogitei isso nas possibilidades que eu levantei na revisão passada, porque o DNA de um Otsutsuki sendo tão facilmente manipulado pode criar algumas questões muito difíceis de se explicar. Tipo, por que o Ishiki só não criou um clone dele como receptáculo e pronto, e teve que ir atrás de crianças compatíveis? Ou será que a compatibilidade tem mais a ver com a personalidade do receptáculo do que com o DNA? E também abre uma brecha para o uso desse DNA ser banalizado como aconteceu com as células do Hashirama. Afinal, se Ada e Daemon foram modificados a partir desse DNA, o que impede o Amado de criar vários ciborgues a partir desse DNA ou de alguém mal intencionado fazer algo caso coloque as mãos nele? Já imaginaram Orochimaru conseguindo uma amostra desse DNA ou mesmo indiretamente através de Ada e Daemon? Ah, mas não era você que defendia o Mitsuki tendo o DNA do Toneri? Como isso seria diferente? Sim, é um ponto válido, mas não vamos nos esquecer que os Otsutsukis da Lua estão mais para humanos do que para Otsutsukis puros em si, e o Toneri sem power-ups não é lá grande coisa, ele ainda está em um nível aceitável. São níveis de poder em proporções completamente diferentes. Claro, Kishimoto pode encontrar mais saídas para resolver esses pequenos problemas, criando certos limites, tornando o DNA dos Otsutskis uma coisa difícil de manipular, tipo o DNA dos Kryptonianos na DC Comics, onde a tecnologia da Terra é incapaz de criar um clone kryptoniano perfeito. Todos os clones do Superman ou eram defeituosos, ou se precisava fazer uma gambiarra com DNA humano para estabilizar os genes kryptonianos. E Ada e Daemon, que parecem ter essa linhagem Otsutsuki mais forte, sendo casos muito especiais. Sei lá, de centenas de milhares de experimentos, 2 deram certo, assim como o implante das células do Hashirama já foi um dia. Mas enfim, acho que o Kishimoto pode estar entrando numa situação difícil de lidar quando se envolve tecnologia podendo manipular ou replicar poderes em nível divino. Mas pelo menos não é ferramenta ninja científica em si, dos males o menor. Quanto ao contexto desse vislumbre do futuro e esse Byakugan entre aspas que o Boruto ativou, acho que ainda seja cedo para tirar qualquer conclusão sobre isso. É algo que pode ser esclarecido ainda no próximo capítulo.
Mas à primeira vista, diria que esse Byakugan é só o Byakugan do Momoshiki mesmo, e não o Jogan, como muitos estão assumindo, porque esse Byakugan parece estar com o design de um Byakugan ativado, só que sem as veias saltadas. Assim como o olho direito do Boruto no capítulo 1, que no anime é representado como um Jogan. Pode ser nada mais do que um close no olho dele, e também não sei se algo como o Jogan seria mostrado pela primeira vez no mangá de forma tão aleatória. E vale lembrar que esse futuro que o Boruto está vendo parece ser a habilidade do Byakugan do Momoshiki de ver o destino. De duas uma, ou ele viu o seu próprio destino através dos pensamentos do Momoshiki, que viu e sabe qual é o destino dele. Se o Momoshiki é incapaz de ver o seu próprio destino, presumo que o Boruto também tem a mesma restrição, ou ele viu o destino de outra pessoa, provavelmente do Kawaki. Olha, sobre o Jogan, eu sempre gosto de ressaltar que há a possibilidade dele ser só mais um elemento exclusivo de anime light novel, feito para um momento específico, já que até então ele não apareceu no mangá, assim como várias outras habilidades no anime ou light novels que foram completamente esquecidas no mangá. Sim, temos aquela representação do Deus Único com vários olhos que parecem ser Jogans no capítulo 55, mas é uma representação e ainda não há uma colorização oficial daquele painel para termos alguma certeza. Ah, e não coloquem palavras na minha boca. Eu não estou cravando aqui dizendo que é impossível que o Jogan apareça no mangá. Eu mesmo espero por isso, eu quero que o Boruto tenha mais power-ups. Mas, sejamos mais realistas, já são 6 anos de mangá e nem sinal dele, nem no anime o Jogan anda aparecendo. E também vocês não acham estranho que naquela ilustração oficial que o Kishimoto fez para o volume 1 de Boruto, onde vemos cada integrante do time 7 com o que parece ser os seus níveis máximos, Sarada com o Mangenkyo Sharingan, Mitsuki com o Seninka e o Boruto com o modo Chakra, o Boruto seja mostrado com 2 Byakugans? É algo a se pensar. Eu ainda espero que o Jogan apareça, mas com aquele pé atrás. Já sobre o vislumbre do futuro em si, tá com cara de ser trollagem, de isca. Pode estar indicando uma coisa, mas que na realidade será outra. Mas tudo parece indicar que eles estão lutando contra o Kawaki, que parece ter ferido um amigo, pelo menos segundo o que o Shikadai fala. Possivelmente mais uma tentativa de matar o Boruto. Desde a luta contra o Kodo, ainda tá um climão entre Boruto e Kawaki, e parece que o Kawaki ainda vê o Boruto como ameaça. Muitos podem até dizer que o Kawaki tentou matar o Boruto a pedido dele naquela ocasião, mas muito antes do Boruto aceitar se sacrificar, o Kawaki já estava tentando matá-lo. Não houve um acordo real, o Kawaki nunca deu uma outra escolha ao Boruto que não fosse a morte. E detalhe que aqui pode ser visto o Mitsuki usando Seninka, que pelo que foi estabelecido no anime é algo que ele ainda não controla e pode causar danos mortais ao seu corpo se o uso for prolongado. Então ele não está usando isso por qualquer motivo, o que reforça a ideia de que a vida do Boruto está em risco, pois bem como ele já disse no capítulo 69, não sabia o que faria com alguém que tentasse matar o Boruto. E também com o que eu sugeri na revisão do capítulo 72. Porque dependendo de quanto Mitsuki use esse Seninka, pode ser que ele não saia dessa situação vivo. E se alguém será o estopim que fará o Boruto, entre aspas, perder tudo, no sentido de se sentir isolado e ceder o seu corpo ao Momoshiki, o Mitsuki seria o melhor candidato, já que eu não acredito que vão ter coragem de mexer na família Uzumaki. Ele é um amigo próximo capaz de criar um baque emocional nesse nível e pode ser um personagem substituível pelo fato de ser um clone. Esse Mitsuki atual que conhecemos pode ser apenas um entre vários outros. E de quebra, ele também pode ser o responsável por fazer a Sarada despertar o Mangenkyo Sharingan. Seria matar 2 coelhos com uma só paulada. Mas como eu disse, também há a possibilidade disso estar acontecendo em outro contexto, como em um possível cenário em que Aida tenta escapar da vila e faz com que muitos se voltem contra Boruto e Kawaki, com essa cena do Mitsuki sendo referente à influência da Aida sobre as pessoas que estão afetadas com o efeito de se apaixonar. Como foi bem destacado neste próprio capítulo, o fascínio conseguiu burlar a programação da Aida e o próprio Mitsuki já comentou que ele tem que tomar cuidado, o que já pode ser um aceno para o que virá a seguir, não acho que isso foi mostrado à toa. Ou o ataque do Kodo a Konoha e as palavras do Shikadai estão fora de contexto, mas eu tenho minhas dúvidas se o Kodo vai atacar Konoha no futuro próximo. Acho que ele precisa de aliados poderosos além dos minions do Jubi para ser capaz de fazer isso. Se ele atacar agora, ele vai ter que lidar com 4 Otsukis basicamente. Por isso, por enquanto, acredito que o que vai levar a essa situação que vemos nesse vislumbre do futuro
Talvez a última luta pré-time skip seja o Kawaki descontrolado partindo para cima do Boruto para matá-lo, seja por conta de sua desconfiança com o Momoshiki, seja por outro motivo, até mesmo algum controle do Amado. Vai que depois dele alcançar o seu objetivo, se Konoha decidir pegar mais pesado com ele, como levá-lo para ser interrogado pelo Ibiki ou ter a sua mente vasculhada pelos Yamanakas, ele não vai ativar a Ordem 66, quem entendeu a referência entendeu, transformando o Kawaki em um servo leal disposto a passar por cima de tudo e todos para defender o seu novo mestre. De qualquer forma, espero que esse interrogatório continue no próximo capítulo, se bem que eu não sei se há muito que se revelar depois de tudo que foi dito, e eu não duvido que o cenário que eu acabei de citar esteja mais próximo do que parece. Já fazem 10 capítulos que não há uma grande luta propriamente dita, e talvez já esteja na hora de alguma acontecer. Bom, então é isso, espero que tenham gostado da revisão, e nos vemos no próximo vídeo.